Atos capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Versículo 19. Em determinado momento de seu ministério terrestre, Jesus enviou seus discípulos, de 2 em 2, instruindo-os acerca de como deveriam proceder e do que deveriam realizar. Esta experiência os preparou para o que estava por vir. Pedro e João formaram a primeira dupla missionária da igreja primitiva. Aquele a quem Pedro antes desdenhou tornou-se seu companheiro de jornada. As diferenças foram acertadas e ambos foram divinamente cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Capacitados para uma obra ilimitada, cujos desígnios eram mais altos do que pudessem imaginar, esses discípulos eram assíduos frequentadores das reuniões de oração. Cientes e experimentados da importância da oração, subiam ao templo para orar quando avistaram uma cena que, diz a Bíblia, se repetia por praticamente 40 anos. Atos capítulo 4, versículo 22. Um homem, coxo de nascença, sendo colocado em uma das portas do templo para pedir esmolas aos que entravam. Aqueles que testemunharam durante 3 anos e meio os inúmeros milagres realizados por Jesus e sua simpatia e misericórdia para com os desfavorecidos não poderiam agir diferente. Como ministros investidos pelo poder do Espírito Santo, com os corações tomados de compaixão, disse Pedro ao homem: olha para nós. Imagino que aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus e, pelo tempo em que ali esmolava, Jesus poderia ter cruzado o seu caminho e ter lhe curado. Mas foi para aquele tempo que sua cura deveria manifestar-se para a glória de Deus. Ao fitar os olhos naqueles 2 discípulos, não imaginava que aquele seria o último dia em que precisaria erguer a cabeça para olhar nos olhos de alguém. E quando Pedro deu a voz de ordem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! O céu aprovou o mandado, porque de lá procedeu, e imediatamente aquele homem de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Assediados pelo povo que se encheu de admiração e assombro pelo ocorrido, Pedro viu nova oportunidade de falar a eles sobre Jesus. Jesus era o centro de toda a pregação dos apóstolos e tudo o que realizavam o faziam em nome dele, cumprindo-se assim o que ele prometeu. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Pedro logo tratou de esclarecer o que havia acontecido, de que não fora obra humana a realização daquele milagre, mas pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu aquele homem. Notem que a Bíblia relata que somente Pedro dirigiu a palavra. Em nenhum momento declara que João falou algo. Isso nos revela outra importante lição. Os dons do Espírito são diferentes, mas podem ser perfeitamente combinados. Pedro incontestavelmente possuía o dom da oratória, mas quando vamos às cartas de João, ao livro do Apocalipse e ao próprio Evangelho de João, que acabamos de estudar, percebemos que a sua personalidade pacífica e mansa lhe rendeu a maior longevidade dentre os discípulos e o privilégio de ver o seu Senhor em glória, sendo eleito para escrever a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1.
Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar, Atos capítulo 2, versículo 39, há uma obra específica. Há nem que seja um dom espiritual, a fim de que, como instrumento, cada qual seja habilitado como bom soldado de Cristo. Porque os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Seja esta a nossa constante oração diante do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Então, faremos parte do último exército de Deus, que marcha para o lar celeste, cheio do Espírito Santo. Vigiemos e oremos. Bom dia, missionários de Cristo. Rosana Garcia Barros.